Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Grandes Roteiros Abril. Nápoles. Vamos redescobrir o Golfo de Nápoles, santuário de eternas belezas. No centro dele, Nápoles, capital da arte e da música. Nas duas extremidades, a ilha de Ischia e Pompeia com a Península Sorrentina. A viagem acaba depois de percorrer o litoral de Capri com a costa amalfitana. A risonha colina de Posílipo anuncia Nápoles e o seu golfo. O nome, derivado do grego Pausilipon, significa que acalma a dor. A beleza desta paisagem feita de árvores, mansões, antigas ruínas e mar azul. Parece mesmo um bálsamo para as atribuições e um consolo para a alma. Passado o campo de Posílipo, chega-se logo a Mergellina e ao porto de Sanazzaro, cheio de embarcações. Estamos agora no centro do Golfo de Nápoles, num quadro de barcos e pescadores que enchem a linda curva de Via Caracciolo e da Riviera de Chiaia. Via San Gregorio Armeno, coração de Nápoles artesã, é famosa devido ao mercado das estátuas de presépio, que existe desde os tempos muito remotos. Miséria e nobreza estão intrinsecamente ligadas, sobretudo ao longo de Spacanapoli, onde desde a antiguidade passa a principal artéria de tráfego da cidade. Minúsculos largos dos quais os raios do sol mal penetram são ornamentados por altíssimas agulhas barrocas com estátuas de Nossa Senhora ou de santos. As ruas antigas, dominadas por edifícios altíssimos, tornaram-se escuras e apinhadas. Cada época deixou a sua marca.
imponentes igrejas góticas ficam ao lado de opulentas basílicas barrocas e palácios do século XVIII. A igreja de Santa Clara, destruída por bombardeios, foi fielmente reconstruída depois da guerra. Como acontece frequentemente em Nápoles, o acontecimento foi celebrado com uma famosa canção, Monastero e Santa Chiara. Na praça onde surge a igreja destacam-se a Guglia dell'Immacolata e a austera fachada do Gesù Novo. O seu luxuoso interior é revestido de mármores, estuques, esculturas e afrescos. Um verdadeiro compêndio da arte barroca e um testemunho da canalização dos recursos de todo o reino de Nápoles para sua capital durante a dominação espanhola. Também nos séculos anteriores, igrejas magníficas foram construídas em Nápoles com o objetivo de glorificar as dinastias Angioina e Aragonese, que governavam o reino. O Duomo, criado em formas góticas, das quais restam testemunhos nas esculturas da fachada, foi renovado depois em estilo barroco e transformou-se num luxuoso receptáculo de obras de arte. Nápoles foi uma das grandes capitais europeias, e as poderosas ordens religiosas também quiseram ser adequadamente representadas por edifícios de esplendor monumental. A cartucha de São Martinho, de uma beleza radiante, é a obra-prima absoluta da arte barroca napolitana. Um extraordinário monumento assinalou o final do século XIX. A Galeria Umberto I, com cobertura de vidro e ferro, que se tornaria o centro de passeio da cidade. Em frente à galeria surge o Teatro de San Carlo, um dos maiores e mais belos teatros de ópera da Itália. O centro monumental de Nápoles tem o seu ponto principal no Palácio Real do século XVII, em frente ao qual se abre a vasta Praça do Plebiscito. A praça é caracterizada por um conjunto de colunas em cujo centro os Bourbon construíram a Basílica Neoclássica de São Francisco de Paula, um sinal de agradecimento pela reconquista do trono depois da dominação napoleônica. Uma muralha de novas construções esconde a colina do Vomero, a cujos pés a Villa Comunale forma uma estreita faixa verde à beira-mar. Foi esse litoral, um dos mais belos do mundo, que deu a Nápoles a fama de cidade inesquecível. Entre as lindas árvores e as pitorescas bancas do mercadinho de antiguidades, surge a neoclássica Villa Pinatelli, outrora residência dos Acton e dos Rothschild. A Fontana dell'Immacolata anuncia o pequeno porto de Santa Lucia, enquanto em Via Caracciolo e Via Partenope ficam inúmeros hotéis de luxo sobre a orla marítima. Aqui no ponto mais sublime do Golfo surge a poderosa estrutura de Castel dell'Ovo, o mais antigo da cidade que domina a aldeia de Santa Lucia. O Arco do Triunfo de Alfonso de Aragona, esplêndida obra de arte renascentista, é o maior ornamento de Castel Nuovo, conhecido popularmente como Maschio Angioino. Com essa residência continua a longa série dos palácios reais napolitanos, iniciada com Castel Capuano e Castel dell'Ovo. O Castel Nuovo caracteriza-se por 5 poderosas torres cilíndricas e data da metade do século XV.
Mas os vice-reis espanhóis que substituíram os reis aragoneses não se contentaram com Masquio Angioinho e mandaram construir outro luxuoso palácio que deu início em grande estilo ao século XVII napolitano. O Palácio Real, projetado por Domenico Fontana, foi acrescido mais tarde de uma espetacular escadaria. Entre os luxuosos interiores do apartamento histórico, em sua maioria decorados no século XVIII, destaca-se o Teatrino di Corte, com seu magnífico palco real e 12 estátuas de papel machê e gesso. No século XVIII, o rei Carlos, o iluminado líder da dinastia dos Bourbon, deu início a grandiosas construções que renovaram a aparência de Nápoles. O Palácio de Capodimonte, cercado por um magnífico parque, foi a residência dos seus sonhos. Mas a essa altura, as maiores inovações vinham de Paris, e todos os soberanos europeus queriam uma corte fora das muralhas da cidade que estivesse à altura de Versailles. Assim, Carlos de Bourbon também mandou construir nas imediações de Caserta um novo palácio real, integrando-o a um parque monumental rico em fontes, cachoeiras e espelhos d'água. A Nápoles do século XVIII, capital da música e dos estudos filosóficos, estava também o centro do interesse europeu por causa das recentes escavações de Pompeia. O seu esplendor cultural era tamanho que o próprio Stendhal, mesmo apaixonadamente atraído por Milão, reconheceu, algumas décadas mais tarde, que na Europa existiam somente 3 cidades dignas de serem chamadas de capitais: Paris, Londres e Nápoles. O rei Carlos de Bourbon foi o artífice do Museu Arqueológico, um dos mais importantes do mundo, que contém as coleções romanas dos Farnese e as obras de arte que vieram à luz nas escavações de Herculano e Pompeia. Além de refinados mosaicos e das pinturas romanas, o museu abriga grandes estátuas de mármore, cópias das obras-primas da escultura grega, uma grande coleção de pequenos bronzes romanos e de vasos gregos, etruscos e itálicos. Famosíssimos são o grupo dos tiranicidas e a taça Farnese, lendário camafeu do 2º século a.C., há séculos objeto de admiração universal. Nápoles é sinônimo de teatro, poesia e cancioneiro popular. Sobre autores como Salvatore de Giacomo e Eduardo de Filippo, foi construída uma tradição. Em Via Chiaia, o Teatro Sannazaro do século XIX celebra os ritos mais aplaudidos do teatro popular napolitano. A noite napolitana revela suas múltiplas faces e os contrastes de um mundo cultural complexo. Ao lado dos esplêndidos monumentos aristocráticos, temos espetáculos baseados no desconcertante humorismo do povo. A mozzarella che c'è sul lato, panne che fa crack, bovino cavalluccelle, salsiccia fatta da caffè. Credo che lo vai mettere in carne, salsiccia, ma va a muovere le panne.
Nos cafés e nas docerias, a cultura popular e a burguesa se encontram sob o estigma da gulodice e da sensualidade. A cozinha napolitana criou alguns pratos símbolo, cuja popularidade tornou-se internacional. A pizza, originariamente um alimento dos pobres, foi apreciada por ninguém menos que uma rainha. A pizza margherita de tomate, manjericão e mussarela é um mito. Do aerobarco pode-se admirar entre Capo Pozzillipo e Capo Mizeno o pequeno golfo de Pozzuoli, onde os imperadores e os ricos romanos haviam construído palácios até mais luxuosos que os de Roma. O anfiteatro de Pozzuoli, construído na mesma época do Coliseu, é um dos maiores da antiguidade e testemunha o quanto este território era importante nos tempos do Império Romano. Em Pozzuoli chegavam do Egito os navios carregados com o trigo destinado a Roma. A inteira área do Golfo de Nápoles era considerada metropolitana e estava estreitamente ligada à capital. Orione Terra, extremidade do promontório de Pozzuoli, hoje está abandonado devido aos danos causados por pequenos tremores frequentes e ocasionais terremotos. Nesta cidade de antigas ruínas e de instabilidade sísmica, nasceu e cresceu a atriz mais famosa do cinema italiano, Sophia Loren, embaixatriz exclusiva do Mediterrâneo napolitano no mundo. Os seus papéis de pizzaiola, peixeira, moleira, quitandeira e outros tantos afazeres da exaustiva sobrevivência napolitana transformaram-na no inesquecível símbolo da luminosidade local. O mercado pesqueiro de Pozzuoli evoca todos os ingredientes do estereótipo da cidade: vitalidade, música, cor. Mas não é fácil resistir à onda envolvente da napolitanidade já em plena ação com as primeiras luzes do alvorecer. Logo que saímos de Pozzuoli, surgem os Campi Flegrei, com seus assustadores fenômenos naturais que na antiguidade deram origem a tantas lendas. Nas proximidades do sombrio Lago d'Averno, Virgílio havia situado o acesso ao além-túmulo. Passado o Capo Mizeno, que foi sede da frota imperial romana, atravessamos um curto braço de mar e chegamos a Procida, a primeira ilha do Golfo, com seu casario compacto e pitoresco dominado por um castelo. Mais um pequeno trecho de mar e chegamos a Ischia, onde os antigos gregos fundaram a sua primeira colônia no Ocidente. Costeando a ilha, alcançamos Lago Ameno, Forio, com a sua praia rica em nascentes termais, Faro Imperatore e Sant'Angelo, imponentemente incrustado no litoral. Enfim, a capital, a cidade de Ischia, com sua ilhazinha montanhosa ligada por uma ponte. A pequena ilha é dominada pelas formas do castelo e da igreja de Immacolata, que é coroada por uma grande cúpula.
a Nápoles, o nosso itinerário prossegue em direção contrária para o Vesúvio e a Península Sorrentina. O Golfo de Nápoles é uma das regiões da Itália mais atingidas por fenômenos sísmicos e vulcânicos. A presença familiar do Vesúvio, mesmo sem fumaça, é o silencioso testemunho de uma ameaça jamais exorcizada. Em 79 d.C., uma apavorante erupção do vulcão destruiu completamente Herculano e Pompeia, enterrando-as sob uma espessa camada de detritos e lama que as conservou por 1.600 anos. No século XVIII, começaram escavações sistemáticas, acompanhadas pelo interesse e curiosidade de toda a Europa. Herculano aparece estruturada em quadras regulares, delimitadas por ruas que se encontram em ângulo reto. A parte antiga da cidade era um tanto pequena e apinhada. Notam-se edifícios de alguns andares, organizados, como no caso de Roma, ao redor de pátios centrais, e algumas casas esparsas remanescentes, dotadas de jardim, átrio e caramanchão. O anfiteatro de Pompeia, junto com a grande quadra e o teatro, testemunham a vivacidade do centro comercial e residencial situado no cruzamento de importantes vias de tráfego. As imagens aéreas mostram uma cidade bem estruturada de ruas retas e com foro espaçoso. Na trama urbana uniforme destacam-se algumas grandes propriedades, quarteirões de casas comerciais e oficinas de artesanato.